Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui. Este canal é Emildo Coutinho, o escritor. E neste canal eu falo de livros, sobre os meus livros, assuntos relacionados a meus livros. E um dos livros é a história da congregação cristã dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. O segundo é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, e acabou de sair o terceiro sobre esse assunto. Eu tenho outros livros publicados, mas eu digo, são livros sobre a congregação cristã CCB, que é a igreja que eu frequento. O último é da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. E esse último livro tem a ver com o que eu vou falar hoje, que mais uma vez, gente, é desmentir falácias e mentiras. Isso aqui foi me enviado pelo Everton Luna, acho que é assim, Everton Luna. Ele é do canal Leão, a Verdade, algo assim. E ele combate distorções em relação à doutrina da CCB e distorções bíblicas. Eu aqui é a parte histórica, né, que também é muito atacada e distorcida. E o Everton, do Leão a Verdade, ele me mandou aqui de um que eu vi agora, acabei de ver que é teólogo. Eu não vou falar o nome do indivíduo para não fazer propaganda, né? Aí ele diz assim: comunicando a verdade aos cativos da mentira. Aquelas carinhas fofa. Gente, eu não gosto, essas pessoas me dão nojo. E assim, é difícil para mim observar isso aqui de uma forma que você fique no campo das ideias, porque para mim essa gente não tem ideia. Então eu fico a pensar, sabe? Porque assim, eu vejo as carinhas dessa gente, parece que nasceu ontem. Teologia, qualquer esquina, você faz teologia, a pessoa gente, a pessoa comunicando a verdade aos cativos da fé, nasceu ontem, cara aqui de um borra bosta. Mas enfim, no TikTok tem mais de 9 mil, no YouTube mais de 3 mil, né, 3K. Encontre-me nas redes, ali tem tudo e tal, sabe? É ele que vai indicar o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Tá, vamos ao que interessa aqui. Ele coloca uma foto ali do Franciscon, tal, chamativa, o adenominacionalismo de Luiz Franciscon. Daí eu entrei na página do indivíduo, devo dizer que ele é da presbiteriana, é calvinista e tal, que daí tudo faz sentido, né? Então tá, o adenominacionalismo de Luiz Franciscon. Aí nós temos ali, primeiro slide dele, o missionário pentecostal Luiz Franciscon era um adenominacionalista convicto, peremptório, convicto. Ele disse, o borra bosta ali é o dono da verdade. Possuía uma forma de visão congregacionalista de governo eclesiástico, chegando a dar uma ênfase radical na soberania da igreja local frente a qualquer sistema denominacional institucionalizado. Vamos ver se eu já começo a explicar aqui. As congregações cristãs nos Estados Unidos, elas tinham um caráter, um viés, uma pegada, para usar uma gíria, de igreja local, porque ele tinha medo de um controle, né, da parte espiritual, porque ele veio do catolicismo. Então o Franciscon era meio confuso também nessa parte. Depois ele começa a unir essas igrejas com um nome bizarro, tipo Igreja Não Organizada da América do Norte ou Igreja Inorganizada da América do Norte. Então quando há um cisma ali em Chicago, que daí ele vê que se ele não se organizar mais, vai acontecer isso. A corte não pôde ajudá-lo, porque não tinha estatuto, não tinha a parte material, tinha estatuto, mas muito chinfrim, não tinha algo material concreto e tal. Daí ele começa a acordar, fazem os 2 artigos de fé, se reúne as igrejas sob uma denominação
É uma convenção, mas é uma denominação. E já tinha cada uma nome. Era ou Congregação Cristã, a partir dessa data já tinha Congregação Cristã, já usavam esse nome, a parte mais ligada a ele. Tinha a Igreja Cristã Italiana e a Assembleia Cristã Italiana, todas sob a denominação. Todas essas denominações, ou denominações, mas são a mesma obra, igrejas italo-americanas, sob a denominação de Igreja Não Organizada da América do Norte. Então o que é isso senão denominação? Tá entendendo? Convicto? Nada a ver. Nada a ver. Aqui já houve, né, nomes. E assim, ele não ligava para placas, que é o assunto do meu livro. Placas não importam. Antes disso, as igrejas tinham ou Assembleia Cristã um nome ou Igreja Cristã. A partir ali do cisma em Chicago, ele tem que dar um nome, a igreja, o grupo dele, ele deu Congregação Cristã e ficou ligado a 70 outras igrejas cujos nomes eram Igreja Cristã ou Assembleia Cristã pelos Estados Unidos afora, todas sob a denominação Igreja Cristã Não Organizada da América do Norte. Uma vez alguém me disse assim, isso aí era um concílio. Aliás, é o pai dessas mentiras aqui. Esse cara aqui deve beber na fonte desse que se diz historiador e tal, e ele bebe aqui na fonte dessa pessoa. Todas essas ideias vêm dessa pessoa. Todas essas ideias vêm dessa pessoa. Ele esparrama assim, o livro dele está presente na internet, cheio de mentiras. Vocês entenderam? Ali, por mais que tinha um certo congregacionalismo, quando você vê o congregacionalismo como ideia ali eclesiástica, você vê que não é exatamente, entendeu? No Brasil é a mesma obra e aqui já era totalmente diferente, não havia essa espécie, esse congregacionalismo light, vitela, para usar um nome, termos aí da moda agora, né? Aqui não, é que lá ele via que a coisa assim ia melar, era muita gente atacando. Depois a gente vai continuar nisso. Beleza. Aparentemente, as origens dessa sua convicção eclesiológica remetem à influência de Michele Nardi, evangelista que apregoou a Franciscon, levando à conversão deste. Aparentemente, o que você não fala? Fala ali, convicto. Fala que você tem convicção disso aqui, meu. Você sabe tudo. Por que você não diz que é? E tal o quê? Amarelando? Fala que é. Agora eu vou dizer o que eu apurei. Michele Nardi, de fato, tinha ligações, depois ele vai dizer ali também, com várias igrejas, vou explicar a próxima aqui. Embora Michele Nardi tenha colaborado com diversas denominações e grupos religiosos, como os metodistas, os valdenses e os presbiterianos, por exemplo, jamais se filiou a qualquer deles. Princípio que Luiz Franciscon conservou após sua saída da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. Gente, para começar, essa presbiteriana era uma confusão, como é toda igreja que visa isso e visa comercializar a fé. Ali tinha valdenses, dentro dela era genuinamente valdense. O nome da igreja, a razão social, era Igreja Evangélica Cristã, algo assim, tem vídeo meu aqui falando sobre isso. A presbiteriana, eles colocaram a placa porque ela construiu a igreja, mas lá dentro tinha 3 grupos distintos. Tinha gente oriundo do catolicismo, como o Franciscon, tinha gente mais valdense, como a esposa do Franciscon, e a igreja do Toscano, de Pietro Ottolini, que não quis se filiar a essa igreja e depois se retirou. Porque viu que não estava certo alguma coisa. Mandaram um pastor da Itália para comandar ali, a igreja presbiteriana pediu esse pastor, e lá dentro o emblema tudo era valdense. Então já veio a confusão daí. O Michele Nardi doou esse povo para a presbiteriana, veio daí. Aí eles construíram o prédio que tinha sido doado por um casal também de religiosos. O porquê que Michele Nardi, que não tinha vínculo nenhum e tal, porque ele queria sair de Chicago, daí ele pega o rebanho dele e doa para a presbiteriana. O que é uma hipocrisia, né? A pessoa não tem denominação, mas daí deixa o povo para a denominação ali e carpe o trecho. O pastor
de ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas, o verdadeiro pastor, né? Então, assim, você vê que é sempre a mesma história. Hoje essa encheção de saco virtual, e na época era assim, sabe? Então tinha lá suas convicções, falou do evangelho para Francisco, mas olha, eu acho engraçado doar ao povo, entendeu? Tipo assim, tá ali pregando na rua e tal, mas não compreende a doutrina. Inclusive, Francisco, quando Deus mostrou para ele, falou sobre o batismo por imersão, Michel Linardi falou, quando cremos já somos emergidos. Coisa que esse calvinismo, né, não emerge, é aspersão, sabe? Não entende nem a Bíblia e vem meter os pitacos em história que não lhe pertence. Tenha vergonha na cara, seu moleque. Cuida das suas ovelhas. Para de semear mentira. Logo, Franciscão nunca foi propriamente membro da CCB. Eu não entendo por que esses presbiterianos, assim, eles acham que a gente veio deles, eles acham um monte de coisa. Ai, eu nem sei, sabe, eu tô cansado, gente. Aqui eu digo, curta esse vídeo, compartilha, apoie o canal, porque assim, eu estou cansado. Quem quer saber da história, leia esse livro, História da Congregação, Calhamaço, muito bem pesquisado. Esclarecimento dos Novos Atos, que ajuda os bastidores da pesquisa, e da missão à congregação, placas não importa, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. E aqui tem a ver com esse famigerado último slide. A igreja chamava missão, era em casa, depois alugaram um prédio, a missão em nome do Senhor Jesus, depois deram o nome de Assembleia Cristã. Nos outros lugares onde a igreja era fundada desse movimento, começaram a dar o nome de Igreja Cristã também, não tinha problema. Depois do cisma lá em Chicago, Franciscão inaugurou outra obra, deu o nome para o grupo dele que tinha que dar de Congregação Cristã, e ficou todas unidas sob o nome Igreja Cristã Organizada da América do Norte, entendeu? No Brasil também não tinha nome, mas era referência, assembleia, porque ninguém se preocupava com nome nessa época, não era também porque não era denominacional. Como eu falei, eles estavam preocupados com outras coisas. E outras coisas muitas vezes assim que eu critico. No meu livro eu falo tudo, era mais em falar em línguas. Então ele ia nessas igrejas aí reformadas, os primeiros cristãos aqui dos Novos Atos, que é um termo que eu criei, e eles iam e falavam para falar em língua, mas a doutrina mesmo foi entendida a partir do Brasil. Esta é a verdade. Franciscão também deixou muito a desejar ali na comum dele. Ficou daquele jeito mesmo na época dele, que eles usam também para nos atacar, porque ele não entendia as coisas plena, muito assim. Nós somos falhos como seres humanos. No Brasil muita gente entendeu, escrevia carta, né? O tio do meu sogro, Natal Mendes de Moraes, escreveu uma carta perguntando coisas que estão bem claras, ele foi orar. Eu pensei, nossa, preciso orar? É o preto no branco, basta ler. Mas assim, entendeu? É isso que eu digo, meu livro é muito sincero, muito sincero. Eu não fico ali passando pano, não é nada disso. Mas esse tipo aqui nunca foi propriamente membro da CCB. Gente, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, aqui era uma época que não havia uma reunificação, mas estava ligado aos Estados Unidos. Estava ligado, era a mesma obra. Uma outra nação, mas era uma mesma obra. Eu não sei mais o que fazer, gente. Eu não sei mais o que fazer. Essa gente aí devia nos esquecer. Parar, fica aí com as suas ovelhas, que os que caem na lorota de vocês. Aí o Emerson tinha mandado algo que eu quero aproveitar e já falar aqui, ó, que é um outro que é tudo cria desse mesmo falastrão aí, que se diz historiador, que acabou de terminar o ensino médio, o ensino noturno. E tem gente que fala, você menosprezou, criticou o EJA. Não, gente, eu dei aula no EJA, foi os melhores alunos, querem aprender. Mas eu acho assim, para se meter a escrever livros e fazer pesquisa e analisar documento, você tem que ser hábil. E a habilidade é o estudo. Você não tem tempo de estudo para entender isso aqui. É isso que eu quero dizer. Eu não tenho preconceito com a educação, pelo contrário, pode estudar em qualquer época da vida. Só que assim, sair hoje já dizendo historiador e começar uma faculdade de teologia, sabe Deus que jeito, talvez nem reconhecida pelo MEC, peraí. E dizer que daí é historiador, e depois dizer que é historiador por hobby, o teu hobby devia ser mentira. A mentira é o hobby. Tanto desse pastorzinho aqui. Isso aqui não é verdade. Giuseppe Petrelli, fundador da Assembleia Cristã. Luiz Franciscão, fundador da Congregação Cristã no Brasil. É porque agora surgiu uma ideia que o Giuseppe Petrelli
as igrejas que se chamavam Assembleia Cristã eram oriundas dele. Então, assim, eles creem em ministérios. E não é bem assim, gente. Era uma mesma obra. E o que eu noto? Isso aí eu achei engraçado, de fato. Quando via alguém com novas ideias, tipo Pietro Tullini, quando ele chegou da Itália e começou a pregar que só iria se salvar quem tinha batismo com o Espírito Santo, novas ideias, Franciscão meio que isolou ele lá em São Louis, no Missouri, se não me engano é Missouri, São Louis, para ele ficar com aquela igreja. Essa igreja está até hoje lá. Aí eu pensei, nossa, aqui vai ao encontro do que Michele Linardi fez, né? Doou o povo. Então o ministério ali deixa o Tullini naquela igreja porque foi ele que iniciou aquela obra. E lá ele ficou, e sabe Deus como está essa igreja, o que pensa. Tem gente que uma vez falou para mim que foi um fóssil, que era a obra ali congelada. É mentira, não tinha ordem, não tinha ainda um padrão. Então que fóssil é esse? Se cada igreja fazia o que achava que devia. E eu conversei com esses irmãos dessa época. Uma falou para mim, não, a gente ia em reunião de mocidade, cada lugar fazia de acordo com o que achava que devia. Isso aí é o resultado das tais igrejas locais, do tal congregacionalismo que Franciscão deixou passar. Então se preocupava assim com algumas coisas, mas isso aí ficava. Tanto que quando ele fez o chamado Estatuto da Igreja de Chicago, a fé e regra, ele fala que é só para ali, para Chicago, e as outras poderiam. Mas assim, é erro dele, mas ele não se tocou ainda. Ele unia a obra, mas assim, rudimentarmente. Estão me entendendo? Então, eu achei engraçado, tá? Daí deixa essa igreja lá e seja o que Deus quiser. Tá lá ainda essa igreja, sabe? Eu achei engraçado isso. Mas porque não tinha aquela coisa de hoje, que é a partir do Brasil. Se em tal lugar, lá onde o vento faz a curva, a manobra, tá fazendo coisa errada, vai o ministério lá e olha, não pode ser assim, você tá pregando coisa que não é, isso aqui também não é, tá entendendo? Não é bem, entendeu? Veio do Brasil esse entendimento. Então é uma época ali de coisas acontecendo sem ordem. A revelia de Francisco, muita coisa, ele ficava no Brasil longos anos. A obra que sempre foi obediente a ele, iluminada pelo Espírito Santo, agradou aos olhos, ele ficava aqui. E tem muita coisa, gente, muita coisa que vocês não sabem, assim, eu estou investigando e vendo. Eu gosto de falar o que foi comprovado. Eu não gosto de colocar muito oral, fonte oral, como se fosse verdade absoluta. Eu até posso citar, mas eu digo quem disse foi tal pessoa. Infelizmente, esse falso historiador aí, ele bebe na fonte de um outro pesquisador que eu considero sério até. Só que esse pesquisador, embora eu não concorde com ele em várias coisas, ele é até uma pessoa séria, está fazendo doutorado e tal. Porque eu acho assim, tem que estudar, tem que abrir a mente. Só que ele pensa extremamente assim, uma coisa ampla, uma doutrina assim, que eu já não penso assim, gente. Eu sou bem firme que só há uma doutrina. Movimentos religiosos ao longo da história, os morávios, os valdenses, os anabatistas, os puritanos, etc, 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 gente, eles tinham porções ali, mas eles não entenderam plena a coisa. Eu não estou falando de salvação, salvação cabe a Deus. Eu estou falando em história, quando eu me debruço em cima da doutrina. Tinha muita coisa que eles não compreenderam ainda. Aí tem gente, você quer dizer que as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja ao longo dos séculos? Não! O que eu estou falando é que uma doutrina plena, praticamente quase 100%, ressurgiu entre esses colonos italianos. Mas será? E as igrejas, não sei o quê. Tem gente que me falou que a igreja católica que é assim, a fonte lá. Quando instituíram o catolicismo como igreja oficial do império, ela já estava corrompida. Para mim foi corrompido com os pais da igreja, que é aquela geração que conviveu com os apóstolos, mas eram crianças. Aí começou a introduzir filosofia platônica, aristotélica e coisas do gênero já na igreja. Agora, se tinha famílias, pessoas que viam isso, mas o povo era muito simples, isso aí que eu estou buscando, mas não ficou registrado. É difícil isso. O meu trabalho, eu diria que é muito original. Então, esses pais da igreja, só ler os escritos deles, eu já não, sabe? E outras coisas assim, né, que eu vejo, atitudes. Enfim, é isso que eu quero dizer, gente, mas não vai ficar claro, eu sei. Ele me mandou mais coisas aqui, o Everton Luna, isso mesmo, que diz aqui que Franciscão era a favor do estudo bíblico, né?
Vai ter que ser outro vídeo. Ele mandou assim, algo foi postado aí dessas fontes. Franciscão nunca foi contra o estudo bíblico. No começo existiam escolas dominicais tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Em 1947, Luiz Franciscão manda um telegrama aos irmãos do Brasil lamentando o falecimento do irmão Luiz Pedroso. Franciscão, na ocasião, estava saindo da escola dominical. Já é motivo. Gente, a escola dominical lá, que de fato tinha esse nome, não era assim, essa coisa onde você pega livros ali de teólogos e teóricos e vai minar, vai acrescentar ou tirar coisas da sã doutrina. Não era desse jeito. Eles separavam as meninas para um lado, de acordo com idades, os meninos também, de acordo com idade, né? Tinha um homem, uma professora, uma irmã, depois eles reuniam numa parte lá, acho que era de baixo, cada um tinha uma sala em cima, depois iam ali na nave da igreja, algo assim, e oravam e depois eram dispensados. Mas não era como era aqui. Depois Franciscão falou que não era para mudar esse nome de escola bíblica, né? Eu já peguei, no meu livro eu coloco até um certificado ali de matrícula, né? Um registro de matrícula, assim, formulário de registro de matrícula da escola dominical aqui no Brasil. Tinha só esse nome que ele não gostou. Entendeu? Então, e daí, gente? Não é não estudar a Bíblia, mas é estudar com viés distorcido. Mas você está dizendo que teólogo não é legal traduzir a Bíblia? Meu Deus do céu, eu estou cansado já. Eu não aguento mais. Eu não sei, eu tenho que pedir para alguém desenhar, mas não adianta. O que eu estou dizendo é que tem teologia e teologia, boa teologia sistemática e tal, mas assim, eles bebem nessa fonte. A fonte primária ali é esses teólogos e teóricos. É isso que Franciscão falava, é isso que nós da CCB não consumimos. Nós não precisamos disso. Pra gente é só a Bíblia. Até Franciscão foi falho, não foi perfeito. O único perfeito é o Pai, o Filho. Né? Nosso Deus, que tem 3 pessoas distintas nele. Essas pessoas são perfeitas. Então é isso, gente. Nos vemos na próxima e até mais.